Olá, meus irmãos e amigos, voltamos a esse momento muito precioso para nós meditarmos na palavra de Deus. Eu não sei qual é o horário que você para do dia para acompanhar e também meditar nesses salmos. O importante é que, embora seja manhã, tarde ou noite, você reserve esse momento para escutar o que Deus tem para falar na sua vida através dos salmos. O Salmo 113, que é o salmo que hoje vamos nele meditar, faz parte de um conjunto de 6 salmos. O 113, o 114, o 115, o 116, o 117 e, por fim, o 118. São 6 salmos que tem esse conjunto do que são chamados de louvor do Egito. São salmos que falam sobre esse tempo dos hebreus no Egito, mas destacando principalmente o Êxodo. São salmos que eram cantados principalmente durante a festa da Páscoa. Segundo a tradição dos judeus, os salmos 113 e 114 eram cantados antes da refeição da Páscoa e os 4 últimos, do 115 ao 118, eram cantados após a ceia da Páscoa, ou a comemoração da Páscoa. E tudo indica, de acordo com os livros, principalmente aquele evangelho que conta dessa ação de Jesus de ter cantado o hino após a celebração da Páscoa, segundo alguns pesquisadores, a música que Jesus cantou, aquele louvor, estava fazendo parte desse conjunto de 4 salmos que eram cantados após a ceia da Páscoa, após a refeição da Páscoa. Isso é para nós muito intrigante, porque nós sabemos que naquela última Páscoa que Cristo celebrou, ele instituiu a ceia, que ainda hoje nós celebramos mensalmente, aos domingos, e ele foi logo em seguida para o Getsemane, para o Monte das Oliveiras, no Getsemane, e ali ele foi preso, depois levado a julgamento, condenado e morto. Ele cantou, Jesus louvou a Deus, mesmo ciente de que iria passar pelo que passou por amor a nós. Então, o que nós vamos ler a partir do Salmo 113 até o 118 faz parte da história dos hebreus. Por isso que é importante nós conhecermos o texto, o contexto, mas, sobretudo, também aquilo que diz respeito às razões que levaram os escritores a registrar o que estamos lendo. Pois bem, a história não é maior do que a mensagem que o texto apresenta, mas é importante nós conhecermos a história para nós termos esse pano de fundo da relevância da palavra do Senhor para a vida de todas as pessoas, desde aquela época em que os hebreus cantavam esses salmos na celebração da Páscoa, como até nos dias de hoje. Mas o que temos a aprender? O Salmo 113 é um salmo pequeno, tem apenas 9 versículos, mas é importante atentarmos para algumas das suas expressões. O salmo começa com uma palavra que nós já conhecemos: aleluia. Aleluia, louvai ao Senhor. Você e eu, todos nós, temos que dizer ao Senhor, aleluia. O salmo é um salmo de louvor e exaltação ao Senhor, mas lembremos-nos que Deus quer que nós o façamos de coração, sendo verdadeiro, sendo autêntico, porque Jesus disse, Deus é Espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque são esses os verdadeiros adoradores que o Pai procura. Não adianta você ser um expert em música, não adianta você ter a habilidade musical que outros gostariam de ter, de cantar ou tocar um instrumento, porque na verdade o louvor verdadeiro a Deus parte pela confissão
do nome de Jesus. É o que a Bíblia fala em Hebreus 13:15. Por meio de Jesus, portanto, ofereçamos a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Então, falar aleluia para ser aceito como expressão de louvor a Deus tem que ser através do nome de Jesus, na fé exclusiva a Ele. Mas o verso primeiro ainda completa: louvem, ó servos do Senhor, louvem o nome do Senhor. Isso quer dizer que o louvor a Deus, portanto, parte de alguém que realmente adora e declarou sua fé em Jesus. Como 1 João capítulo 4. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós o adoramos porque fomos alcançados por ele. Nós exaltamos o Senhor porque ele demonstrou amor por nós. Ou seja, o nosso amor, o nosso louvor a Deus, a nossa adoração ao Senhor é reflexo, é resposta do louvor e adoração ao Senhor. Diz ainda o verso 2: seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para todo sempre. Isso quer dizer, meus queridos, que a glória deste mundo passa, os reinos deste mundo passam, os ídolos deste mundo passam, só o Senhor é Deus e só Ele permanece. Eu era, eu sou e sempre serei o mesmo, disse o Senhor para vários dos seus líderes do povo hebreu que ele escolheu para liderar o povo. Ele disse para todos eles através dos profetas: eu sou, eu era e sempre serei o mesmo. Deus realmente não muda. Por isso que o nosso louvor tem que ser realmente para sempre. Seja louvado, seja bendito o nome do Senhor, desde agora e para sempre. Meu querido, só Deus merece todo louvor e toda adoração. Mas no verso 3 fala uma coisa muito interessante. O que é? Diz assim: do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. Veja só a progressão desse louvor a Deus, porque fala: louve o nome do Senhor, louve desde agora e para todo sempre, e aí fala: do nascente ao poente. Aqui está falando de lugar, mas esse lugar que fala aqui da terra, também fala da sua totalidade, do leste ao oeste. O sol para nós nasce no leste e se coloca no oeste, ou seja, ele faz esse movimento. Na verdade, para quem está na terra, é o sol que se movimenta, mas para quem está fora da terra, de fato, é a terra que gira. Mas o importante é que aqui o salmista está falando não somente do lugar, mas também de algo que tem a ver com o dia. O dia começa com o sol nascendo no leste, e o dia termina o sol declinando-se no oeste. Do nascente ao poente, do começo ao fim do dia, de um lugar para o outro, seja louvado o nome do Senhor. Eu estou em Duque de Caxias, estado do Rio de Janeiro, Brasil. Pode ser que você esteja em outra cidade do Rio de Janeiro, ou em outro estado do Brasil, ou até mesmo em outra nação. Mas não importa onde você esteja. O que importa é que você realmente adore e louve a Deus. E ao longo do dia, que você exalte o nome do Senhor. E aqui no versículo 4, diz algo muito interessante a respeito do Senhor. Verso 4 do Salmo 113. O Senhor será, ou melhor, o Senhor está exaltado acima de todas as nações, e acima dos céus está a sua glória. Você tem ideia da distância que há entre a terra e o céu? É uma distância, embora finita, digamos assim, ela não pode ser medida por nós, seres humanos, porque o céu é criado por Deus, logo ele é finito, é limitado, ele se expande, como alguns cientistas dizem, mas é incalculável a sua distância.
Mas Deus, meu querido, mas Deus está tão elevado, mas tão grandioso, que Ele está acima da terra e dos céus, por mais elevado que esteja. Se você olhar a distância entre a Terra e Marte, que é o planeta mais próximo, são 7, 8 meses ou mais para que uma nave tripulada saia da Terra e alcance Marte. É uma distância muito grande. O Sol, então, está milhares de quilômetros distante da Terra. Pois bem, Deus está muito acima disso. Deus está elevado acima da terra e acima dos céus. O Senhor está exaltado acima de todas as nações e acima dos céus a sua glória. A terra, aqui, neste mundo, onde temos centenas de países, centenas de povos e nações, Deus está acima de todos eles, de todos nós. Não há um povo sobre o qual o Senhor não esteja governando. Não há uma nação da qual Deus esteja distante. Ele conhece tudo. Ele é o Senhor soberano, está acima de tudo e de todos. Ele é grandiosíssimo. Mas como vamos ler na frente, ele é maior do que todos, mas ele ama a todos. Diz aqui no versículo 5, uma pergunta que se completa no verso 6. Quem é como o nosso Deus? O nosso Deus que reina em seu trono nas alturas. Essa é a primeira pergunta. Quem é como o nosso Senhor, o nosso Deus, que reina em seu trono nas alturas? Quem pode ser comparado ao nosso Deus, ao nosso Deus? Os ídolos humanos estão aí, feitos de madeira, de barro, de diamante, de pedras outras preciosas, de metais, de ouro, de prata, mas são imagens que são corruptíveis, que se deterioram, que precisam de processo de restauração. Mas o nosso Deus não. Ninguém pode comparar com o nosso Deus. Na Páscoa, que nós comemoramos no mês de abril, a gente pôde ver e ouvir muitas mensagens sobre a Páscoa. E uma das mensagens mais impressionantes que a Bíblia apresenta sobre a Páscoa, a cruz e o túmulo. A manjedoura, o lugar onde ele nasceu e foi posto, a manjedoura, não existe mais. A cruz não existe mais. E o túmulo está lá, em Jerusalém, como registro de que ele nasceu, viveu, morreu, foi posto o seu corpo num túmulo, ao terceiro dia ressuscitou, por isso que o seu corpo jamais será encontrado, porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele disse para os seus discípulos: toquem em mim, porque o espírito não tem carne e nem osso como eu tenho. Ele ressuscitou em carne e osso, glorificado foi para os céus. Quem é como o nosso Deus? Ninguém é semelhante ao Senhor. Ele reina em seu trono nas alturas. Ele está acima de tudo. E a segunda parte da pergunta, no verso 6. Mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Quem é como o Senhor, o nosso Deus, que está acima de tudo e de todos, mas que se inclina para ver o que acontece na terra? Deus criou os céus e a terra e não abandonou a sua criação. Ele deu vida a você, meu querido. Ele me deu vida. Ele nos ama e ele não está indiferente ao que acontece com a nossa vida. Ele ama você. Ele enviou Jesus para morrer na cruz por você. Quem é como o nosso Senhor, o nosso Deus, que reina sobre o seu trono, ou melhor, no seu trono sobre as alturas, mas que contempla, diz aqui, mas se inclina para contemplar o que acontece nos céus e na terra. Ele acompanha a vida dos anjos que ele criou. Ele acompanha a vida e ele sabe desses demônios que tentam e atormentam aqueles que confiam em Deus. Ele sabe de tudo e ele protege os seus servos. Ele ama cada uma das pessoas por quem Cristo morreu, mas só é salva aquela pessoa que crê em Jesus. Ele acompanha, ele sabe, ele se inclina
para contemplar o que há na terra. Deus está ciente dessa pandemia que está acometendo aí toda a humanidade. Deus sabe do que está acontecendo no Brasil e em outras nações. Ele sabe de tudo, das guerras, das intempéries, ele contempla tudo, mas não fica indiferente. Nós muitas vezes vemos as coisas acontecendo e o máximo que podemos fazer, além de contemplar, é dizer: Deus, tenha compaixão, e clamamos pela intervenção de Deus. Deus vê tudo, Ele intervém, Ele age porque Ele é o Senhor. Diz aqui no versículo 7 uma coisa muito interessante: Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Veja só, Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Deus é o Senhor, acima de todas as pessoas. Ele é mais poderoso do que todos os homens fortes e poderosos deste mundo. Ele é elevado, ele está acima dos homens que se julgam poderosos, que se julgam capazes de fazer muitas coisas. Mas Deus também se importa com o mais simples, com o mais humilde. Percebeu isso? O poder de Deus está acima dos homens mais poderosos deste mundo, na visão de alguns. Mas ele também se importa com aquele que é pobre e necessitado. Ele levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre. Equivocadamente, algumas pessoas dizem: Jesus veio para os pobres, ele fez opção pelos pobres. Não, ele não veio para os pobres e ele não fez opção pelos pobres. Ele veio por todos e ele fez a escolha em favor de todos. João 3,16. E ele mesmo diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que é isso? Ele veio por todos, ele morreu por todos, mas só é salvo aquele que nele crê. Ele se importa com todos, mas ele sabe daquele que está numa situação de fragilidade, de necessidade e de total carência. Ele levanta do pó o necessitado. Quem que se importa com o pobre? Quem que se importa com o necessitado? Quem dá valor àquele que não tem estudos, àquele que não tem recursos, àquele que não tem posses? Quem se importa? Porque é natural, você, como qualquer outra pessoa, está perto de quem muito tem, de quem pode ajudar, de quem tem recursos. É natural que a gente procure essas pessoas. E quem se importa com o pobre necessitado? É nisso que a Bíblia fala. Deus se importa com todos. Deus deu valor a todas as pessoas, aos ricos, aos pobres, aos doutos, aos iletrados, aos que muito tinham feito, aos que nada podiam fazer. Ele se importa com todos. Nós é que fazemos escolhas e somos seletivos nos relacionamentos. Deus não. Ele ama cada um de nós. Por isso é que o nosso amor não deve ser discriminatório. Numa linguagem mais elaborada, nós não podemos fazer acepção de pessoas. Nós não podemos dizer: a esta pessoa eu amo, a esta pessoa eu não amo. Eu quero estar com essa pessoa porque ela pode me favorecer, mas aquela não. A parábola do bom samaritano, contada por Jesus em Lucas capítulo 10, nos mostra que o amor ao próximo significa amor a qualquer pessoa. A quem muito tem, a quem pouco tem. E até aquela pessoa que nada pode fazer em troca em relação ao favor que você faça por ela. Amar é isso, é amar a todos. E Jesus veio para demonstrar esse amor de Deus por todos nós. E continua aqui no versículo 8, completando o verso 7. Para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. Para fazê-los sentar-se com príncipes, com os príncipes do seu povo. E aqui a gente se lembra de quem? De Davi.
Davi era o 8º filho de Jessé. Era uma pessoa de aparência não ameaçadora. Ele era rude, de gentil aspecto e belo de aparência. Não metia medo em ninguém. E ele era pastor. O mais novo de Jessé, o caçula, era assim, não tinha mais ninguém para fazer nada, chama Davi. E quem ia cuidar das ovelhas de Jessé? O caçula, Davi. Por isso que quando Deus o chamou para ser rei sobre Israel, ele disse: eu tirei você da posição de pastor, que muitas vezes fica atrás das ovelhas, tangendo as ovelhas, levando as ovelhas para tal lugar. Eu tirei dessa posição do anonimato, eu tirei você dessa posição que era pouco valorizada, que era pouco vista, e eu coloquei para ser o líder do meu povo. É isso que Deus faz. Ele eleva, ele exalta quem se humilha e humilha quem é exaltado. Ele coloca na condição de liderança aquele que é bem liderado por ele. Lembra de José? José foi trocado por 20 moedas de prata, foi vendido, chegou como escravo no Egito, sofreu acusações levianas, foi preso, mas Deus era com ele, a ponto dele se tornar o segundo no Egito. Quem faz isso, senão o Senhor? E outra coisa, José foi subindo na sua vida porque aprendeu a descer na sua vida. Quanta gente, nesse momento de pandemia, de desemprego, de falta de recurso, se rebela, se revolta, deixa de ler a Bíblia. Agora que as igrejas estão voltando aos cultos presenciais, não quer ir mais para a igreja, porque está aborrecido, porque perdeu muita coisa. Lembre-se de José. José foi descendo. Ele era o filho da alegria de Jacó, o penúltimo filho de Jacó. Era o filho que ele tanto amava. Foi desprezado pelos seus irmãos, foi abandonado, dado como morto pelos seus irmãos. Durante 13 anos, seus irmãos esconderam do pai a verdade. Mas Davi aprendeu a perder as coisas porque ele cria em Deus. Ele foi descendo na sua vida porque Deus estava com ele. E quando ele subiu na sua vida, ele sabia que era Deus. Quanta gente se revolta contra Deus quando desce na vida, mas quanta gente se afasta de Deus quando sobe. Gente que pede emprego, pede promoção, pede casamento, pede avanço, prosperidade, e quando chega no topo da prosperidade, quando alcança a promoção, quando consegue o que deseja, se esquece de Deus, se corrompe, se vende pelo poder, se afasta do Senhor, abandona a família, abandona o marido, abandona a esposa, abandona os pais, abandona os filhos. Por quê? Porque não aprendeu a subir na vida com Deus. Sobe por meios escusos, se corrompendo, dando volta, maltratando, destruindo reputação, destruindo pessoas para subir na vida. Deus não. Ele abate a quem Ele quer e exalta a quem Ele quer. Jó esteve lá em cima, estava com Deus. Quando perdeu tudo, permaneceu com Deus. E quando ele teve outra vez, e em dobro, tudo que ele havia perdido, ele continuou com Deus. É isso que a Bíblia fala. E por fim, no verso 9 do Salmo número 113, esse primeiro de 6 salmos, termina dizendo o seguinte: dá um lar a estéril e faz dela uma feliz mãe de filhos. Aleluia. Vou ler outra vez. Dá um lar a estéril e faz dela uma feliz mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Esse versículo, quem nos lembra, ou o que nos lembra esse texto? Muitas mulheres na Bíblia que tiveram suas histórias registradas foram mulheres estéreis, mulheres que não podiam gerar filhos. E aí a gente se lembra de Sara, a esposa de Abraão. A gente se lembra de Ana, a esposa de Elcana.
Essas duas mulheres tiveram suas histórias registradas na Bíblia, não por acaso. Ana foi a mãe de Samuel. E segundo alguns historiadores, Ana, quando está na Bíblia, o segundo capítulo de 1 Samuel, foi um cântico que Ana cantou depois que seu filho Samuel nasceu. Ela canta exaltando o Senhor e ela praticamente fala essas palavras, que Deus faz com que a mulher estéril seja mãe de filhos. Sara foi a mulher que deu origem, que deu vida a Isaac, ela é a mãe de Isaac, e Isaac foi pai de Jacó, por meio de quem vieram as 12 tribos de Israel. Então, para alguns, né, o nome antes era Sarai. Sarai, na língua hebraica, segundo alguns, é minha princesa. E Deus disse para Abrão, o teu nome não será mais Abrão, pai das alturas, mas Abraão, pai de multidões. E Sarai não será mais o nome dela, significa minha princesa, para princesa, porque ela será mãe de multidões. São, segundo alguns historiadores, Ana é a referência à mãe, digamos, de Israel, quanto a Israel histórico. E enquanto que Sara é a mãe das nações, porque por meio dela veio a sua descendência, a tribo de Judá, e da tribo de Judá veio o Salvador Jesus para todas as nações. E Maria, que quando teve o seu filho Jesus, também cantou, conforme Lucas, e ela cantou exaltando ao Senhor. Por isso é que as mulheres estéreis que tiveram a bênção e a alegria de gerar filhos, entendiam e creram que de fato fora um milagre de Deus. Deus exalta o pobre e necessitado, colocando na condição de príncipe, no meio dos príncipes, e torna a mulher estéril mãe de filhos. Por isso que o Salmo termina dizendo, aleluia, Deus deve ser louvado. O Salmo começa com aleluia e termina dizendo, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe e que você leia esse Salmo, medite nessas palavras e creia que realmente Deus deve ser exaltado, porque Ele está acima de todo, de todos e de tudo, e se importa com o mais simples sobre a face da terra. Que Deus te abençoe e que você continue crendo em Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que Ele crê, hoje para todo sempre. Amém e amém.